Bom, pessoal, vamos proceder à resolução da primeira lista do curso para que nós possamos aí evidenciar os aspectos que eram necessários, né, para a sua resolução, ok? Primeiro exercício dessa lista, tínhamos o seguinte: duas funções f e g, a função f de x era dada pela expressão 3x mais 2m, e a função g de x, nesse caso, era dada aí pela expressão menos 2x mais 1. No exercício era necessário calcular o valor de m, nós não sabíamos esse valor, de modo que essa expressão f de 0 menos g de 1 igual a 3 seja satisfeita. O propósito aqui é, uma vez que é dada essa relação da função f aplicada em 0 pela função g aplicada em 1 igualando a 3, isso aqui era um dado fornecido do exercício, eu, a partir dessa representação, encontrasse o valor de m. Então, o que eu tenho que fazer na prática é substituir em x o que há por 0 e substituir em x em g o que há em 1. Então, ao fazer essa primeira substituição, executando aqui em cima o f de 0, nós teríamos 3 multiplicado por 0 mais 2 vezes m. Eu sei que 3 multiplicado por 0 é 0, então f de 0 é igual a 2m. Então, resolvi aqui o primeiro caso. Depois eu aplico em g o valor dado que é 1. Então, g de 1, eu vou ter menos 2 multiplicado por 1 mais 1. Menos 2 vezes 1, menos 2. E menos 2 mais 1 retorna para a gente menos 1. Então, feito isso, e aí desenvolvendo aqui a equação que foi dada, eu substituo meu f de 0 por 2m e o g de 1 por menos 1. Tomo cuidado com o sinal, porque haverá um confronto aqui do sinal de menos do resultado da g pelo menos que é dado pela expressão. Então, fazendo essa substituição com cuidado, nós temos 2m para f de 0, menos a expressão e o menos 1 que nós acabamos de calcular do g de 1. Para evitar esse confronto, eu abro e fecho parênteses e igualo a 3. Então, daí eu tenho 2m menos com menos mais igual a 3, e daí eu preciso apenas resolver essa equação. Então, daqui eu tenho que 2m é igual a 3, 1 é positivo, vem para o lado direito negativo, 2m é igual a 2, portanto, m é igual aqui a 2 e dividido por esse 2, ou seja, isso nos dá um m igual a 1. Então, isso resolve aí o primeiro exercício por uma simples aplicação, né, da função em 0 para f e da função em g por 1. Substituindo, igualando com a expressão dada, você resolveria a equação que era necessária para a obtenção do m, que no caso aqui nosso é igual a 1. Então vamos agora para o exercício 2. No exercício 2, ele menciona o seguinte, né? Nós temos aí uma função f, dada como f de x igual a x² mais bx mais c. E ele nos dá as seguintes informações. Ele diz que f de menos 1 é igual a 1 e que f de 1 é igual a menos 1. Então, o propósito aqui é encontrar o valor do produto BC. Então, eu tenho uma função de grau 2, uma função de segundo grau. Eu tenho os valores das funções aplicadas em menos 1, que retorna 1, e em 1, que retorna menos 1. E aí, em função disso, eu quero encontrar BC. A ideia aqui é simplesmente substituir onde tem o x por menos 1 e igualar a 1, e depois substituir em x por 1 e igualar a menos 1. E daí, nós teremos condições de encontrar o valor de BC. Então, quando nós fazemos isso aqui para o primeiro caso, nós temos o seguinte, olha,
f de menos 1, então eu vou ter menos 1 x ao quadrado, coloco entre parênteses, mais b, que multiplica o x, que é menos 1, coloco aqui entre parênteses, mais c, e tudo isso é igual a 1. Então, resolvendo essa primeira parte, o que nós temos é que toda base, independente do sinal que ela estiver contendo, elevado a um expoente par, ela é sempre positiva. Então, isso aqui retorna 1 positivo, mais com menos é menos, 1 menos b, mais c igual a 1. Daqui eu posso jogar 1 para a minha direita, então eu vou ter menos b mais c igual a 1. Esse 1 que é positivo passa para cá negativo, então eu tenho menos b mais c igual a 0. Se eu porventura quiser trocar o b também de posição, o b que é negativo torna-se positivo, então c vai ser igual a b. E daqui eu paro porque não tenho mais o que fazer. Então, no momento, eu sei que c igual a b, ou b igual a c, e agora eu vou partir para a resolução dessa segunda parte do exercício, f de 1 igual a menos 1. Então, daí, o que eu tenho é o seguinte, eu aplico aqui em x, onde tiver x eu substituo por 1, então 1 ao quadrado, mais b vezes 1, mais c, e isso tudo é igual a menos 1. Então, 1 ao quadrado é 1, mais b mais c igual a menos 1. Nós já sabemos que b é igual a c, então você pode substituir, trocar b por c, c por b, tanto faz. Isso aqui já é o resultado da primeira função que foi dada. Então eu tenho 1, vou colocar aqui b mais b, considerando que c é igual a b, e igual a menos 1. Então daí eu tenho o seguinte, né? Continuando aqui em cima. Que b mais b é 2b, igual a menos 1. Esse 1 que é positivo passa para cá negativo. Então eu tenho 2b igual a menos 2. Logo, b vai ser igual a divisão de menos 2 por 2, que é menos 1. Então encontrei o valor de b, automaticamente encontrei o valor de c. Se b vale menos 1, c vale menos 1 também. Portanto, nós podemos afirmar aí, ó, que o produto de b vezes c é, na verdade, o produto de menos 1 multiplicado por menos 1. E menos com menos é mais, 1 vezes 1 é 1. Então, o resultado aqui final dessa expressão é 1. Ou seja, a multiplicação de b por c aqui retorna para a gente 1. Beleza? Também um exercício razoavelmente simples, porque é uma mera substituição, em que você tem um termo em x, substitui pelo valor que é dado, isso é enunciado do exemplo, e nessa substituição você encontra aí uma relação entre b e c que permite você chegar na resposta. Essa que é a ideia que tínhamos aí no exercício 2. Vamos agora para o exercício 3. No exercício 3, ele nos diz o seguinte: as curvas de oferta e de demanda de um produto representam respectivamente as quantidades que vendedores e consumidores estão dispostos a comercializar em função do preço do produto. Então ele nos dá aí duas funções. Ele nos informa aí que você tem uma função de oferta, um Q0, que ele chama, ou QO, como queira, dada pela expressão menos 20 mais 4P, e uma curva de demanda QD, que é fornecido para a gente como 46 menos 2P. É isso que nos dá. Em que Q0 é a quantidade de oferta, o QO, e QD é a quantidade de demanda. E aí, em função dessas informações, ele diz o seguinte: olha, a partir dessas equações, os economistas encontram o preço de equilíbrio, ou seja, quando QO e QD se igualam. A questão aí é para saber qual é o valor do preço de equilíbrio. Ou seja, nesse exemplo aí, nesse exercício, ele quer saber o que nós chamamos de ponto de equilíbrio.
que são os momentos, que é o momento, na verdade, quando essas duas curvas se encontram, ou quando Q0 é igual a D. Então, esse aqui é o ponto de equilíbrio que ele quer encontrar, né? Ou seja, o ponto pelo qual você não vai ter nem prejuízo, nem vai ter lucro. É o ponto que identifica aqui os momentos em que essas duas expressões são iguais. Então, eu vou igualar menos 20 mais 4P com 46 menos 2P e resolver essa equaçãozinha. Essa que é a minha proposta. Então, aqui que eu faço uma simples mudança. O menos 2P vem para o lado esquerdo, o menos 20 vai para o lado direito, e aí eu vou resolver esse processo. Então, resolvendo isso, fazendo esse processo, então eu tenho 4P mais 2P igual a 46 menos 20, passa para cá mais 20. Então, 4P mais 2P dá 6P, 46 mais 20 dá 66. Daí eu tenho que P é igual à razão entre 66, né, sobre 6. O 6 está multiplicando, passa para cá dividido. Então, o preço aí pelo qual as duas curvas se igualam é quando essa quantidade aí em P, no caso, é 11. Essa aqui é a resolução para esse exercício 3. Ou seja, o momento em que as duas curvas se encontram gera um preço de equilíbrio aí de 11. Né? Essa é a resposta do exercício 3. Bom, no exercício 4, é necessário aí que você afirme se uma dada expressão é verdadeira ou falso. Mas não é simplesmente dizer se é verdadeiro ou falso, é justificar por que é verdadeiro ou falso. Então nós temos aí uma série de 4 itens, onde o primeiro indica o seguinte, olha, se f e g são funções, então eu posso afirmar que f de g de x é igual a g de f de x. O que eu tenho aqui é um exemplo de uma composição ou de uma função composta, né? Isso aqui representam funções compostas. E aí a ideia é identificar se essa relação aqui ela é verdadeira para qualquer função. Então nós poderíamos usar quaisquer funções para verificar esse processo. Suponha que eu use duas funções aí, uma função do tipo f, né, igual a x², suponho que eu use essa, e uma g, né, uma função de primeiro grau, do qual eu vou chamar 2x. Esse é um exemplo. Então eu vou usar para esse caso aqui, então o que eu faço? Dentro da minha f, onde tem x, eu vou substituir por g, onde a g aqui no caso, né, é 2x, então nesse processo eu vou escrever f de 2x. E o que vai acontecer? Onde tem a x na f, que é essa expressão, eu vou substituir por quem? Por 2x. Então, nesse processo, o que vai acontecer? Onde tem x, eu vou substituir por 2x e elevo ao quadrado. Quando eu faço isso, eu vou ter 2x ao quadrado, 2 ao quadrado é 4, e x ao quadrado retorna x ao quadrado. Então, para a expressão f de g de x, eu tenho o retorno para 4x². Agora eu vou fazer a mesma coisa para g de f de x. Então, usando o mesmo raciocínio, então g de f de x, aqui vai ficar escrito como g de f, então onde tem a f substitui aqui, ó, por x². E aí o que vai acontecer é o seguinte, onde tem x na g, substituo por x². Então, como a função g é 2x, então ela aqui vai retornar para a gente 2 vezes x². Ou seja, onde tem x, substitui por x². E aí eu observo o seguinte, que g de f de x retornou 2x2, f de g de x retornou 4x2, então não é verdade que para qualquer função essa relação aqui é verdadeira. Então, o primeiro caso aqui corresponderia a uma alternativa que é
falsa. Você pode usar alguns exemplos de funções que isso torne-se verdadeiro, mas não foi especificada quais funções. Então você poderia usar qualquer função para validar ou não essa relação. E aí, no caso, usando esse exemplo, nós mostramos que de fato isso aqui não é verdadeiro. Então, conclusão, é falso. O primeiro item aí desse exercício 4. Então, vamos para o item B. No item B, a ideia aqui é a seguinte, ele faz a seguinte asserção. Se f for uma função, então é verdade que f de 3x é igual a 3 vezes f de x? Então, de novo, não faz nenhuma referência a função qualquer, então eu posso usar um exemplo de qualquer função que valide ou não esse raciocínio e identificar se isso aqui é verdadeiro ou falso. Então, digamos que eu use lá uma das funções que eu trabalhei no item anterior, vou usar aqui uma f quadrada, x quadrado, e vou aplicar aqui. Então, o que eu tenho? Para o primeiro lado, do lado esquerdo aqui, onde tem x, substituo por 3x. Então, aqui vai retornar 3x ao quadrado. Então, eu tenho que 3 ao quadrado é 9, repete aqui, x quadrado. Então, retornou para nós isso aqui. E aí, faço do lado direito, 3 vezes a própria f. Então, 3 vezes a própria f é 3 vezes a f, que aqui eu estou declarando como x quadrado. Então, isso aí retorna para a gente 3x quadrado. Obviamente, não é a mesma coisa. Portanto, no item B, essa condição aqui também é falsa. Ou seja, uma função que eu usei, uma função de grau 2, ela não convalidou esse resultado. Então, conclusão, é falso. Vamos agora para o item C. No item C, ele faz a seguinte consideração. Se x1 for menor que x2, e f for uma função decrescente, f é decrescente, então é verdade, pelo que ele está dizendo aqui, que f de x1 é maior que f de x2. Esse item aqui é interessante porque não há nenhuma menção à forma da função envolvida. Eu posso ter trabalhado com a função de primeiro grau, uma função constante, a função de grau 2. Mas eu poderia usar qualquer função. E aí, uma das formas de você verificar se essa relação aqui é verdadeira ou não é através de uma formulação que nós vamos fazer muito usufruto, em alguns casos, que é a representação gráfica. Isso indica o seguinte, eu tenho um eixo do tipo cartesiano, vou colocar aqui, um eixo cartesiano, com domínio em x e contradomínio em f. A condição que ele está especificando é se x1 é menor que x2. Então, x1 ele está mais próximo da origem do que x2. Portanto, x1 menor que x2. E que f é uma função decrescente. Se a função é decrescente, ela está caindo. Então, digamos isso aqui. Isso representa para nós uma função do tipo decrescente. Então, quando eu tenho essa função e rebato ela na minha curva, o contradomínio dessa função, no caso a imagem, para esse caso específico, retorna uma posição f de x1. Aqui, desculpa. Em x2, o que eu tenho, a mesma coisa, eu rebato o ponto na curva e ela retorna com uma imagem f de x2. Se eu observar aqui agora na descrição gráfica, x1 é menor que x2, f é decrescente, e f de x1, como está mais acima do eixo, é maior que f de x2. Então, aqui eu posso dizer, apenas pela análise gráfica, que de fato essa afirmação é verdadeira. Porque se x1 sendo menor que x2 e a função é decrescente, f de x1 é de fato maior do que f de x2, sem fazer uso de nenhuma função específica,
apenas representando na forma gráfica. Isso então mata o item C desse exercício. E agora nós vamos para o último item desse exercício 4, que nos diz o seguinte, né? Uma reta vertical intercepta o gráfico de uma função no máximo uma vez. Então vamos lá. Uma reta vertical. O que eu posso identificar se isso é não verdade é através de um exemplo, mais uma vez usando o eixo cartesiano e trabalhando com curvas, né, de formas específicas. Então digamos que eu tenho uma curva qualquer, uma curva como essa, e uma outra curva, né, como essa daqui. Ou, né, fazer uma curva um pouquinho próxima de algo que para nós é conhecido, uma circunferência. Vamos pensar assim. Se eu passar uma reta vertical por essa curva à esquerda várias vezes, ela vai tocar em apenas um ponto. Isso configura uma função. Por quê? Porque para cada entrada que você tem no eixo X, você tem apenas uma saída no eixo Y. Para cada entrada, uma única saída. Para cada entrada, uma única saída. Ou seja, para todo valor associado em X, você só tem um único valor associado em Y. Agora, se eu passar minha reta vertical por essa circunferência aqui N vezes, o que eu observo é que para um ponto específico do meu domínio, você tem dois valores no seu contradomínio, ou seja, para uma entrada você tem mais de uma saída. Então é como se eu dissesse assim, olha, hoje, por volta das 14 horas, a temperatura era 37 graus, 35 graus. Não faz sentido dizer que num único dado você possa ter dois ou mais valores. Isso não configura, nesse caso, uma função. Pode ser em casos, né, específicos configurarem equações, mas função não configura. Por quê? Porque para uma única entrada, como ocorre aqui e ocorre aqui, você tem mais de uma saída. Então eu posso afirmar que sim, uma reta vertical intercepta o gráfico de uma função no máximo uma vez? Sim, é verdadeiro. E aí, para esse caso, essa alternativa também é verdadeira. E isso aí acaba finalizando para a gente o exercício 4. Ok? Vamos para o exercício 5 da lista agora. O exercício 5, ele diz o seguinte: o professor, depois de corrigir as provas da sua turma, percebeu que várias questões estavam muito difíceis. Então, para compensar, ele utilizou uma função polinomial de grau menor que 3, né, para alterar as notas x da prova para as notas y igual a f de x da seguinte maneira. Então, ele usou uma função com grau menor que 3, na forma inteira um grau menor que 3, grau 2, e aí as condições foram essas. Olha, a nota 0 permanece 0. Ele está dizendo o seguinte, que aplicando o valor em 0, essa nota retornou 0, considerando que é uma função y igual a f de x. Ele mencionou que a função da nota aplicada em 10 retorna 10, ou seja, não alterou, e que nessa mudança a nota 5 passou a ser 6. Então esse exercício é interessante porque ele configura, na verdade, um exemplo de uma função com um domínio conhecido e um contradomínio também conhecido. O que eu quero dizer com isso é que eu estou trabalhando com uma função onde o domínio dos valores da entrada corresponde ao intervalo compreendido entre as notas 0 e 10 e que leva a um contradomínio também com notas compreendidas no intervalo entre 0 e 10. Porque daí essas observações que ele fez, essas mudanças que ele executou, podem ser
né, na verdade, produzidas com esse domínio e esse contradomínio. Então, qual é o propósito? Como a função é de grau menor que 3, ele está trabalhando com uma função tecnicamente da forma ax2 mais bx mais c. É uma função de grau 2, onde eu não conheço os coeficientes a, b e c. Então, é justamente com essas informações, com essas mudanças que o professor promove, eu vou tentar encontrar a forma dessa equação que justifique esses dados que foram, né, dados. É isso que eu preciso fazer com base nesses dados que foram gerados. Então, vamos lá. Primeiro caso é usar a função f de 0 em 0. Então, isso significa o seguinte, que onde tem x, eu vou substituir por 0 e igualar isso a 0. Eu vou ter lá f de 0 igual a a vezes 0 ao quadrado, mais b vezes 0, mais c, e tudo isso tem que ser igual a 0. Então, quando eu faço essa substituição, eu sei que 0 ao quadrado é 0, multiplicado por a só pode ser 0, b vezes 0 é 0, multiplicado só vai gerar 0, então o c aqui, que é o primeiro coeficiente que eu tenho, é igual a 0. Então, achei esse aqui, já sei o coeficiente em c, e aí eu procedo da mesma forma com f de 10 e f de 5. Então, fazendo isso, eu tenho a multiplicado por 10 ao quadrado, mais b multiplicado por 10, mais c, e isso tudo é igual a 10. Eu já posso eliminar o c, que eu sei que é 0, e trabalho com esses dados. 10 ao quadrado corresponde ao 10 multiplicado duas vezes, ele mesmo, 10 vezes 10. Então, retorna 100, 100 vezes a, mais 10 vezes b, igual a 10. Então, eu tenho aqui, ó, essa equação. E agora eu vou gerar a próxima equação com uma substituição que é executada em 5. Então, para o modelo f, eu vou ter lá a vezes 5 ao quadrado, mais b vezes 5, mais c, e isso tudo é igual a 6. Então, 5 ao quadrado é 25, 25a, mais 5b, igual a 6. Eu não preciso mais repetir o c já é igual a 0. Então, tem isso aqui igual a 6. Então, a partir daqui, eu vou usar essas duas equações que estão retanguladas para encontrar os valores de a e b. Então, o que eu faço aqui? Eu vou separá-las, vou colocar elas aqui em destaque. Vou repetir mais uma vez, 100a mais 10b igual a 10. E aqui é a mesma coisa, 25a mais 5b igual a 6. Bom, daqui em diante, o processo que me permite resolver pode ser feito de N formas. Então, uma maneira é você isolar uma das variáveis, no caso a e b, e substituir numa outra equação, numa das duas. Comparar também pode ser um caminho que é útil para a sua resolução. Então, a ideia que eu vou usar aqui é eliminar uma das variáveis para poder encontrar uma delas, a outra restante, e aí, na sequência, com a resolução, voltar em uma das equações e encontrar a primeira variável. Como é que eu vou fazer isso? Digamos que eu queira eliminar, né, a variável a. Então, nesse processo, eu tenho 100 associado a ele e 25 aqui. Então, para eliminar essa variável, eu preciso igualar numericamente o valor que eu tenho na minha equação, mas no processo inverter o sinal. Aqui é positivo, então tem que gerar ela negativa. Então, eu sei que aqui ela vai ser multiplicada por um sinal de menos e o fator que me permite tornar 25 100, que nesse caso é multiplicar tudo por 4, no caso menos 4. O detalhe que eu tenho que tomar é que ao fazer isso para essa expressão, ela vai atingir toda a equação. Então, eu vou multiplicar toda ela por menos 4. Então, quando eu faço isso, eu vou repetir mais uma vez essa daqui, 100a mais 10b igual a 10, e vou multiplicar embaixo. Menos 4 por 25 dá menos 100, menos 100a,
Menos 4 vezes 5 vai dar menos 20b. Menos 4 vezes 6 dá menos 24. E aí eu consigo executar o processo que eu estava pensando, porque agora eu posso somar as duas equações e nessa soma eu cancelo 100A com menos 100A. Então vai retornar menos 20b mais 10b dá menos 10b e menos 24 mais 10 dá menos 14. Aqui eu vou isolar o b, então eu vou ter a razão entre menos 14 e menos 10. Menos com menos eu sei que é mais, e se eu quiser eu posso até simplificar 14 e 10, porque eu sei que ambos são divisíveis por 2. Então 14 por 2 dá 7, 10 por 2 dá 5, então achei o valor de B. B então vale para nós 7 quintos. Encontrei o valor de B, basta que eu substitua numa das equações acima para encontrar o valor de A, e aí finalizo o processo. Então fazendo isso, eu vou substituir nessa equação aqui, que apresenta termos menores, para poder gerar o valor de A que eu busco no processo. Então, vamos lá, fazendo a conta aqui desse lado, eu tenho 25A mais 5 vezes B. Então, é 5 vezes 7 quintos, igual a 6. Então, daqui eu posso cancelar o 5 com 5, e eu vou ter agora 25A mais 7 igual a 6. Nesse momento, o 7 que é positivo vai passar para o outro lado negativo. Então eu tenho 25A igual a 6 menos 7. Então eu tenho 25A igual a menos 1. Portanto, o meu A vai ser igual a menos 1 sobre 25. E aí, uma vez que encontrei A, eu agora posso afirmar qual é a forma da função que o professor utilizou para poder fazer essa mudança de notas. Então, a função escrita, né, de forma completa é uma y, né, do tipo menos 1 sobre 25 associado a x², que é o A, mais 7 quintos associado a x, que é o b, porque o c a gente descobriu lá no início que é igual a zero. E isso aí, ó, faz com que a gente termine esse exercício executando ele da forma como foi apresentado. É isso aí. E agora passamos da metade da nossa lista. Vamos para o exercício 6. Exercício 6. Bom, no exercício 6 é dito o seguinte: a temperatura de um forno em graus centígrados é reduzida por um sistema a partir do instante do seu desligamento, T igual a zero, e varia de acordo com a expressão T de T, que é igual a menos T² sobre 4 mais 400. Bom, contém minutos. Por motivo de segurança, a trava de forno só é liberada para abertura quando o forno atinge a temperatura de 39 graus Celsius. Ele quer saber qual é o tempo mínimo de espera em minutos após desligar o forno para que essa porta possa ser aberta. Então, a pergunta é sobre o tempo. Qual é esse tempo mínimo de espera para que você possa, abri-lo? Então, a ideia aqui do exercício não é difícil de você aplicar. Por quê? Porque é dado para a gente que essa abertura só pode ser feita quando a temperatura atingir o quê? 39 graus. Então eu venho, substituo no lugar do meu T 39, porque a pergunta que eu quero responder na verdade é saber quando que isso acontece, ou seja, tempo. É aqui que é a minha incógnita. Então 39 é igual a menos T² sobre 4 mais 400.
Então daí eu vou isolar a equação para encontrar o valor de t. Então eu posso jogar o meu t quadrado junto com 4 aqui para a esquerda e vir com 39 aqui para a minha direita. Então eu tenho t quadrado sobre 4 igual a 400 menos 39. Então quando eu faço isso, eu tenho t quadrado sobre 4 igual essa subtração que dá 361. Então, nesse ponto, eu tenho o seguinte, eu tenho que t quadrado é igual a 4 que multiplica por 361. E nesse ponto eu já posso escrever o meu t, que é uma potência, transformando agora numa raiz quadrada desse produto. E aí, o que eu tenho que fazer agora é extrair essa raiz quadrada, né? Como é que eu posso fazer isso? A primeira parte desse produto é evidentemente mais simples, porque a raiz quadrada de 4 eu consigo extrair e ela é 2. Por quê? Porque 2 ao quadrado retorna 4. Vou usar esse mesmo raciocínio para tentar encontrar a raiz quadrada 361, uma vez que ela é muito maior que 4 e o resultado não é tão simples como elevar. Mas nós podemos usar um referencial, a partir de alguns valores que nós conhecemos. Inclusive, que nós usamos hoje é a expressão de 10 ao quadrado, que quando nós calculamos retorna 100. Ou seja, se a raiz quadrada fosse de 100, ela retornaria para a gente 10. Por quê? Porque 10 vezes 10, ou 10 ao quadrado, retorna 100, uma vez que eu estou com uma raiz quadrada. Então, se eu seguir esse caminho, ainda sei que estou um pouco distante, posso pensar num número maior. Por exemplo, 20. 20 ao quadrado é 20 vezes 20, que vai retornar 400. Não é coincidência, mas o número 400 já dá um pouco mais próximo de 61. Então, pode ser que a raiz que eu esteja procurando seja um valor imediatamente menor que 20, uma vez que está próximo de 361. Então, eu faço o teste com 19. Pego 19 e elevo ao quadrado, escrevendo 19 vezes 19. E aí, se eu fizer essa conta, multiplicar 19 por 19, você vai perceber que o resultado pode ser que seja o que a gente esteja procurando. 9 vezes 9 dá 81, 9 vezes 1, 9, com 8, 17. Vamos apagar isso aqui. 1 vezes 9, 9, 1. Então, 1, 7, 9, 16. Somando lá em cima, 361. Então, de fato, 361 apresenta como raiz 19. Então, 361 extraído da 19. E aí, multiplicando pelo t que eu tenho, eu retorno aí que o tempo necessário para que a gente faça essa abertura quando a temperatura atingir 39 graus é de 38 minutos. E isso aí acaba resolvendo para nós esse exercício. Exercício 6, que é um exercício razoavelmente tranquilo, mas que a interpretação é fundamental, né? Não interpretando ele corretamente, aí o caminho fica um pouquinho mais distante, né? Vamos lá. Próximo exercício, exercício 7. No exercício 7 é dito o seguinte: olha, admita os seguintes dados sobre as condições ambientais, né, de uma comunidade com uma população P de milhares de habitantes. Então ele dá uma função que mensura a taxa média de monóxido de carbono, escrevendo como uma C de P, uma concentração, como 0,5 P mais 1. E nos dá uma função, né, em determinado T, P, que é escrito em termos de T como 10 mais 0,1 T ao quadrado. Então, em relação à taxa C, ele pergunta para a gente duas coisas. Expresse-a como uma função do tempo. Então, quando eu digo para expressar C, no caso a taxa como uma função do tempo, é escrever ela tecnicamente como C igual a uma F de T. Ou, em outras palavras, do lado esquerdo eu vou ter apenas o C.
E do lado direito, qualquer coisa, tudo associado a quem? A t. É isso que ele quer que eu faça. E para fazer isso, eu vou usar essas duas informações que foram fornecidas. De que maneira? Realizando uma substituição, indicando que onde tem p na função acima, eu vou substituir por esse p abaixo, que por sua vez é dado com uma função de t. Então, nesse caso, eu estou realizando uma composição, indicando o seguinte, 0,5. No lugar do p, eu vou substituir por quem? Por 10 mais 0,1 t quadrado. Fecho aqui e somo mais 1. Então aqui eu vou fazer uma distributiva de 0,5 por 10 e 0,1. Então eu tenho que minha concentração vai ser meio vezes 10 é 5, mais 0,5 vezes 0,1 dá 0,05 t quadrado e somo mais 1 aqui. Portanto, eu tenho que minha concentração vai ser igual a 0,05 t quadrado, somando 5 mais 1, eu tenho aqui 6. Então, esse resultado aqui expressa a resposta do exercício do item A. Porque aí eu tenho C do lado esquerdo e tudo que está associado a tempo está apenas do lado direito. Para que eu consiga resolver o item B, eu preciso desse item A, porque a pergunta é a seguinte: calcule em quantos anos essa taxa será de 13,2 partes por milhão. Quanto tempo para chegar a 13,2 partes por milhão? Então, no item B, o que eu preciso aqui é executar uma substituição. Onde tem C, substituo por 13,2 e aí repito o que está aqui, 0,05T2 mais 6. Então agora eu faço a separação, né, colocando variável de um lado, constante do outro. E aí eu tenho o seguinte, jogando 6 aqui para a esquerda, eu tenho 13,2 menos 6 igual a 0,05t quadrado. 13,2 menos 6 retorna para a gente 7,2 e aqui eu tenho 0,05t quadrado. 0,05t quadrado, o 0,05 está multiplicando, passa para cá dividido. Então você vai ter 7,2 por 0,05 igual a t quadrado. Então aí eu tenho uma divisão, né, de um número decimal por outro centesimal. Eu faço aqui 7,2 por 0,05. Então eu desloco uma casa para a direita, aqui no dividendo, e desloco uma casa para a direita aqui no meu divisor. Então eu tenho 72 por 0,5. Desloco uma casa no meu divisor para a direita e como não tenho mais nada, acrescento 0. Então eu tenho 720 dividido por 5. Então 7 por 5 aqui eu separo, retorna 1. Abaixa 2, abaixa o próximo, 5 vezes 4, 20, deu 2, abaixo 0, 5 vezes 4, 20, para 20 nada. Então aqui eu tenho que t quadrado, retorna para a gente 144. E aí eu tenho que calcular a raiz quadrada de 144, executando as contas, usando a mesma métrica do exercício 6, eu tenho que 144 produz uma raiz de 12, no caso esse tempo t é dado em anos. Então, é o período necessário para que a concentração atinja 13,2 partes por milhão. E isso resolve o exercício 7. Ok? Agora vamos para os 3 últimos da nossa lista. E aí vamos resolver o seguinte exercício, exercício 8. Entre outros objetos de pesquisa, a alometria, né, estuda a relação entre medidas de diferentes partes do corpo. Né? E é nos dada aí uma função que nos diz o seguinte, que a área da superfície corporal, a área A, ela é dada, né, de uma pessoa pela fórmula K vezes M elevado a 2/3, em que K é uma constante,
né? E M é a massa. Aí o questionamento é o seguinte, o K é uma constante positiva. Se no período que vai da infância até a maioridade de um indivíduo, sua massa é multiplicada por 8, e aí vem a informação, né? Multiplicada, vamos abreviar aqui, multiplicada por 8, ele quer saber o seguinte, olha, por quanto será multiplicada a área de superfície corporal? Então, se no período da infância até a maioridade a massa é multiplicada por 8, ele quer saber o quanto que vai ser multiplicada a área da superfície. Então, qual é a ideia aqui? Eu vou calcular essa área, né? Vou colocar aqui, né? Vou colocar um Azinho para diferenciar da área da superfície. E onde eu tenho o meu M na maioridade, eu vou multiplicar agora por 8. Então vai ficar 8M, isso quando a pessoa estiver na fase adulta, e elevando isso aqui a 2/3. Ou seja, eu vou multiplicar por 8, quero saber o quanto que a área da pessoa vai aumentar da infância até a maioridade. Ok. Chega nesse ponto, eu tenho uma relação aqui em que o M está associado a 2/3 e um 8 que apareceu pela multiplicação que é dada. Para resolver esse processo, é interessante que eu faça uma fatoração, porque eu não consigo extrair de forma direta 8 elevado a 2/3. Mas eu sei que 8 pode ser decomposto com uma base 2. 8 por 2 é 4, que por 2 é 2, que por 2 é 1. Logo, 2 se repetiu 3 vezes, então eu digo que 8 é 2/3. E aí, expressar dessa forma é uma ação inteligente, por quê? Porque daí eu posso escrever meu 8 como 2/3 vezes o M que está aqui dentro elevado a 2/3. E aí, por uma propriedade de potência, eu posso fazer o seguinte, olha, eu cancelo 3 com esse 3 para esse caso, então a área que eu estou buscando aqui, ela vai me permitir que eu escreva o quê? 2 ao quadrado, porque 3 eu cancelei com 3. Então eu venho com 4 do lado do K e mantenho o M, que continua sendo elevado a quanto? A 2/3. Veja bem, o 8 eu escrevi como 2 ao cubo, então 2 ao cubo, o 3 da potência, ele cancela com 3 do denominador. Então retorna 2 ao quadrado, que é esse 4, que vem para cá. Mas o M não. O M continua sendo elevado a 2/3. E aí o questionamento é saber o quanto que a área da superfície fica alterada. E se olhar bem, a área da expressão alométrica é essa daqui. E se você observar aqui, ó, K vezes M elevado a 2/3 é justamente o A que ele nos dá. Portanto, eu posso escrever o seguinte, olha, que a área, né, da pessoa depois de adulto, né, quando ela chega à maioridade, é 4 vezes o K vezes M 2/3, que é a expressão do A que eu tenho lá dado da forma, né, original. Então a resposta é, olha, se a massa fica multiplicada por 8, a área da superfície vai ser multiplicada por 4. E isso resolve para nós aí o exercício 8 da nossa lista. Então vamos lá. Vamos prosseguir e ir para o exercício 9. O exercício 9 é um exercício, né, geométrico. Ele identifica o seguinte, que uma caixa retangular aberta com volume de 2 metros cúbicos tem uma base quadrada. Então vamos pensar numa caixa de base quadrada, né, aberta na tampa. Vamos fazer uma descrição, é necessário que o desenho seja executado para ter uma noção melhor. O volume é conhecido, ele nos dá aí como 2 metros cúbicos e a base é quadrada. Então, se a base é quadrada, é porque ela apresenta a mesma dimensão, B e B, vou colocar a altura aqui como H. Ok? Então, esse volume, em termos da representação geométrica, é o produto da área da base, que é B quadrado, pela altura, que é H. Ok? Bom, ele quer a área superficial, expressar a área superficial da caixa como uma função do comprimento de um lado da base.
seja, a área da superfície, né? A área da superfície é a área dessas regiões, né? É essa região aqui da face à esquerda, da face que está de frente para nós e dessas outras faces além da base. Então, a área da superfície, vamos colocar aqui, a sup, né? Ela é o quê? A soma da área da base, que é b quadrado, que é essa base aqui, mais as faces laterais, que tem quais dimensões? Essa que é a minha incógnita. B vezes altura, base vezes altura, uma aqui, que está de trás do quadro, mais essa que está de frente, aqui no ângulo que eu estou, e mais a que está atrás. Então, eu tenho o quê? 4BH. Só que aí, nesse ponto, a área de superfície é função de duas variáveis. E é daí que eu vou usar essa relação para poder deixar em função de apenas uma delas. Fazendo o quê? Igualando esses dois resultados. Eu tenho que 2 é igual a b quadrado vezes h. E daqui eu posso isolar o h. Isolando o h, então eu tenho 2 sobre b ao quadrado. E aí, tendo esse 2 sobre b ao quadrado, eu posso agora substituir aqui. E ao fazer essa substituição, essa área da superfície vai ficar escrita para nós como b quadrado mais 4b vezes o h, que é 2 sobre b quadrado. Uma vez que eu faço isso, eu tenho que a área da superfície que eu estou buscando é igual a b quadrado mais 4 vezes 2, que é 8. B com b quadrado você pode cancelar, então ele retorna apenas um b embaixo, porque tem 2 aqui e 1 aqui. Ou de forma mais detalhada, b quadrado é b vezes b, então cancelei um, cancelei o outro, retornou apenas 1. Então, isso daqui representa para nós a resposta com uma restrição que é clara. Esse b, ele não pode ser jamais igual a zero. Mais do que isso, ele não pode nem ser menor que zero, porque eu estou trabalhando com a figura geométrica. Então, essa área de superfície em função de uma variável, ela ocorre para um b que é estritamente o que? Positivo. Ou seja, a área é dada por essa expressão com, né, a adição dessa informação, dessa restrição em que o b tem que ser sempre positivo. E isso aí acaba retornando para nós a resposta do penúltimo exercício da nossa lista, que é o exercício 9. Então agora vamos para o 10º exercício. E o último exercício da lista. Então, nesse 10º exercício, ele diz o seguinte: olha, um administrador de uma fábrica de móveis descobre que custa R$ 2.200 para fabricar 100 cadeiras em um dia e R$ 4.800 para produzir 300 num dia. Então, com base nessa informação, ele quer 3 coisas aí. Expressar o custo como uma função do número de cadeiras produzidas, supondo que ela seja linear, né, e esboçar o gráfico. Qual a inclinação do gráfico que ele representa e qual o intercepto y do gráfico que ele representa. Então, a ideia aí é que você use essas duas informações, ou seja, que 2.200 é o custo para produzir 100 cadeiras, né? Vamos colocar aqui, produzir, né? 100 cadeiras, produz, e 4.800 é o que é necessário para produzir 300 cadeiras. E aí ele está supondo que, como o nosso modelo, nesse caso, é linear, ele quer que eu esboce o gráfico, escrevendo inclusive a função que expressa essa relação. Primeira coisa que eu preciso pensar para resolver esse exercício é encontrar qual é a taxa de variação do custo que esse fabricante vai ter em função de cada cadeira produzida. Então, o que eu preciso obter é a inclinação, uma das dúvidas que ele levanta, em termos da análise dos dados que foram gerados. Então, eu vou estabelecer, na verdade, uma relação que envolve uma razão entre o custo de produção pelo número de cadeiras produzidas, de forma que eu obtenha uma relação dessa natureza.
Então, quando eu obtenho isso daqui, o que eu, na verdade, estou já gerando é a inclinação da nossa reta. Ou seja, a taxa de variação do custo de produção pelo número de cadeiras produzidas. Então, 4.800 menos 2.200 retorna para a gente 2.600. 300 menos 100 retorna 200. Eu cancelo 0 com 0, cancelo 0 com 0 e 26 por 2 retorna 13. Então, 13 representa o custo de produção por cadeira. O que representa para nós a inclinação da nossa reta, a inclinação da reta. É essa que é a interpretação que eu tenho já desse resultado. Ele está supondo que o nosso modelo é linear, né? Então, se ele está supondo que o nosso modelo é linear, ele é um modelo, né, que assemelha-se a uma função do tipo ax mais b. No nosso caso, o f é o custo, o a é a nossa inclinação, acabamos de encontrar que é 13, x seria o número de itens produzidos, no caso cadeiras, e b é o coeficiente linear, né? É o que eu ainda não sei e é que me falta para completar o modelo. O que eu vou fazer? Eu vou usar os dados que o exercício já me fornece para poder encontrar esse coeficiente b. E aí é uma mera substituição que eu preciso executar. Então, de que modo eu faço isso? Substituo os dados que eu tenho e resolvo. Eu sei o seguinte, que o custo, né, de 2.200 é necessário para a produção de 100 cadeiras. Então, eu tenho 2.200 igual a 13 vezes 100 mais B. Então, eu tenho 2.200 igual a 13 vezes 100, que dá 1.300, mais B. Eu jogo 1.300 para a esquerda, então eu tenho 2.200 menos 1.300 igual a B. Então, daqui eu tenho que meu B é igual a 900. Isso daqui me responde uma outra pergunta. 900 é o valor mínimo necessário para que você comece a produzir cadeira. Então, daqui eu já consigo resolver, na verdade, dois casos do item A. Primeiro, eu tenho a função do custo agora completa, que é 13x mais o B, que é 900. E a outra dúvida que ele tinha no item A, nós já respondemos. Expressamos o custo em função do número de cadeiras, supondo que ela seja linear, e agora nós vamos esboçar o gráfico. Então, o item B nós já resolvemos, quando expressamos a inclinação do gráfico, que é 13, que está indicando o custo de produção por cadeira. E, ao encontrar o 900, nós já interpretamos o que é o intercepto y do gráfico, o que ele representa. Claro, fica muito mais fácil de evidenciar esses dados, identificando agora graficamente essa função, que é o que a gente precisa fazer. Então, vamos lá, vamos fazer o gráfico dessa expressão. E aí nós temos o seguinte, né? Eu determino aqui um eixo cartesiano, onde nós vamos associar o custo de produção, né? O custo, né, de produção em reais e o número de cadeiras produzidas, né, que está associado ao eixo X. Então a gente faz uma métrica aqui com o número de cadeiras produzidas e o custo evidenciado para a produção delas. Então vamos lá, vamos colocar aqui de 100 em 100, 100, 200, 300, 400 e o custo aqui numa faixa de, como ele tem variação aí 2.200, né? Então vamos colocar aqui 2.000, não, vamos colocar de 1.000 em 1.000, muito melhor, né? Para ser mais preciso. Então 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, vamos um pouquinho mais além, né? E 5.000.
fazendo a mesma métrica. Então a gente tem que 2.200 é o necessário para a produção de 100 cadeiras. Então é 100, um pouquinho aqui acima. E depois nós temos 300 para produzir 300 cadeiras, 4.800. Quase aqui já em cima. E aí nós temos esse dado. O que ele nos diz é o seguinte, que eu vou trabalhar graficamente essa função dessa forma. Então, o que eu tenho aqui, na verdade, é uma representação de uma reta, embora não seja tão bonita a minha reta assim, mas que expressa o gráfico da produção do número de cadeiras em função do custo. Aliás, o custo em função do número de cadeiras produzidas. Quando a gente identifica que em X, que seria a produção de 0 cadeira, retorna 900, ou seja, quando x igual a 0, isso aqui está me dizendo o seguinte, olha, para começar a produzir cadeira, eu tenho que trabalhar com um capital que seja de R$900. E a partir desse capital, eu consigo produzir cadeiras, identificando que nesse processo, a taxa de variação do custo de produção é de uma escala de R$13 por cadeira produzida. E isso, considerando que o modelo linear, finaliza a nossa primeira lista e detalhando aí os resultados através de todos esses processos. É isso aí, aquele joinha, valeu, obrigado e até a próxima aula.